Tiago, capítulo 5, versículo 16. A palavra diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tem uma tradução, que é a que eu mais gosto, que diz, o finalzinho desse versículo diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Hein? Vamos nos assentar, em nome de Jesus. A oração de um justo. É importante a gente lembrar que a Bíblia diz que não há um justo sequer, humanamente falando, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, que justiça é essa que esse texto fala? Que homem ou que mulher pode ser considerado justo diante de Deus? Justo ou justa é o homem ou a mulher que foi perdoado. Quando somos perdoados por Deus, nós somos feitos justiça em Deus, e então toda a ação contrária ela é anulada. Toda condenação espiritual não tem poder, não tem autoridade sobre a nossa vida. A justiça não vem do homem ou não vem do ser humano. Essa justiça que cobre a minha vida e a sua vida é a justiça que vem de Deus, que vem do céu. Como diz o texto lá de 1 João capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Por isso, quando Tiago fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz, ele, na verdade, não está concentrando a razão do ser em oração na pessoa que ora, mas naquele que justifica a pessoa que ora. O foco não está no intercessor, mas naquele que cobre a vida do intercessor. Tiago disse que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e ele está dizendo então que eu e você somos instrumentos da graça de Deus para que o mover do céu seja revelado para a terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite eu quero, de forma muito simples, é quase um devocional que eu preparei para partilhar, para a gente ter um tempo de oração. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a fortalecer a sua vida de oração. Amém, querido? Se a oração de um justo é poderosa e eficaz, se a justiça de Deus é em nós, por nós e através de nós, se nós somos os instrumentos de Deus para tocar vidas e corações, nós precisamos aumentar ou fortalecer a intensidade da nossa oração. E fortalecer significa impulsionar, significa aumentar, acelerar, intensificar. Bem, queridos? Bem, querido? A gente precisa ser mais intenso, mais objetivo, mais direcionado. Nós não podemos perder ocasiões, nós não podemos deixar passar as oportunidades. A oração é uma força que atua na terra. Aliás, talvez a oração seja, talvez não, podemos dizer que certamente a oração é a maior força que atua. Bem, é a maior força que atua. Há poder no homem e na mulher que ora. Orar é conectar a fraqueza humana, a fragilidade humana, com os impossíveis do céu. Quer força maior do que essa? Unir a minha fragilidade, a sua, unir as nossas dificuldades, as nossas necessidades com o potencial do impossível do céu. Então, orar é conectar essa graça de Deus numa revelação onipotente. Ou seja, ninguém pode conter o agir de Deus. Não foi o que ele disse através do profeta Isaías? Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode controlar o braço forte do Senhor? Quem, meu irmão e minha irmã? Ninguém. Paulo não disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a oração é essa força poderosa. E é interessante, eu sei que você sabe disso, não há nada novo no que eu estou dizendo, mas é reforçando, fortalecendo aquilo que de alguma forma nós já ouvimos e até praticamos.
Meus amados e amadas, nada é impossível para a oração feita em nome de Jesus. Não quer dizer que o que eu pedi será literalmente atendido, mas quer dizer que nada é impossível ao propósito maior de Deus na sua ação de salvar, curar e transformar. Amém, meus amados? Existem coisas que definitivamente são mistérios aos quais nós nunca vamos entender. O texto lá de Deuteronômio diz isso, né? Existem coisas que são mistérios. Mistérios que um dia serão revelados. Paulo disse em 1 Coríntios 13, hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos como somos conhecidos. Vai chegar o dia em que todas as coisas serão reveladas a nós. Esse dia vai chegar. Até lá, eu e você precisamos agir com fé, com intensidade, com devoção, com quebrantamento. Nós precisamos aprender a não resistir àquilo que Deus deseja fazer e a buscar entendimento em toda a revelação que Ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? A oração, ela precisa de força, de impulso. Nós precisamos intensificar a nossa vida de oração por algumas razões. Se você quiser abrir o texto, dá uma olhadinha aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Fortalecer a sua vida de oração. Por quê? Porque através da sua vida de oração, Deus traz grandes livramentos ao seu povo. Atos capítulo 12, Pedro estava preso. O apóstolo Pedro estava preso. Tiago havia sido assassinado, degolado. A igreja passava pelo seu primeiro momento de crise, de perseguição. E a igreja reunida numa casa, orava e pedia a Deus o livramento. Enquanto Pedro estava trancafiado na prisão, meus irmãos e minhas irmãs, e a igreja orava, um anjo foi até lá, diz o texto, o anjo abriu as cadeias, soltou Pedro. Pedro voltou para a casa onde a igreja estava reunida. E foi um livramento tão grande que aquela irmã chamada Rode, lá no versículo 13, Pedro bate na porta, ela abre a porta e vê que Pedro está ali. E ao invés de ela falar para o Pedro entrar para casa, ela fecha a porta na cara do Pedro e sai lá para dentro da casa dizendo assim, gente, Pedro foi solto. E o povo fala assim, mas como assim? Cadê o Pedro? Manda ele entrar, irmã, manda ele entrar. Foi um mover tão grande que a irmã ficou tão emocionada que nem deixou o Pedro entrar na casa onde eles estavam reunidos orando. Depois é que foram abrir a porta para que Pedro entrasse e então fosse definitivamente ali acolhido entre a igreja que orava e clamava. Enquanto a igreja orava, Pedro foi solto. Enquanto a igreja orava, Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glória. Deus traz grandes livramentos. Está tudo aí no capítulo 12, não dá para ler todo o texto, muito longo. Enquanto a igreja ora, Deus traz grandes. Ora. A gente às vezes não sabe a razão, a gente não sabe o motivo. Mas quando a igreja fortalece a sua vida de oração, o céu se move e os inimigos são derrotados. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a igreja se levanta em oração, o céu se move e os inimigos são derrotados em nome. Amém, igreja? Porque precisamos fortalecer a nossa vida de oração. E isso é um grande desafio. Porque Deus cura os enfermos. Nós vimos lá em Tiago 5. Orem pelos enfermos, orem uns pelos outros para serem curados. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus perdoa todas as nossas iniquidades, Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele, na Bíblia, é chamado de Jeová Rafá. E Jeová Rafá é o Deus da cura. Deus. Nós precisamos orar pela cura, nós precisamos orar pelos milagres. A gente hoje é muito comum a gente ouvir muitas pessoas dizendo assim, a gente não ouve mais falar de milagres como na antiguidade ou como há alguns anos. Mas será que a igreja tem orado com intensidade pelos milagres de Deus? Será que a gente tem orado de forma muito perseverante pelos milagres de Deus? Ou será que nós já nos acostumamos a enfrentar ou a encarar situações em que um diagnóstico acaba sendo
uma sentença de morte, em que uma crise familiar acaba sendo uma sentença de um divórcio, em que uma realidade de inimizade acaba sendo uma sentença de discórdia. Será que nós oramos pela cura do corpo, da alma e do espírito? A igreja do primeiro século orava pela cura do corpo, pela cura emocional e pela cura espiritual. Os avivalistas lá, enfim, que fizeram um grande mover, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, oravam pela cura, cura do corpo. Quantos milagres aconteceram, pela libertação de almas emocionalmente abatidas e presas, pela salvação espiritual. E nós, meus amados, será que nós ainda oramos com intensidade pela cura? Será que nós temos pedido, Senhor, cura os enfermos, fortalece aqueles que estão cansados, levanta os abatidos? Em Mateus capítulo 8, um leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, cura-me. Se o Senhor pode, cura-me. E aí Jesus disse: eu quero, seja curado. E na hora aquele leproso foi curado. Será que nós desejamos a cura para nós e para as pessoas com quem nós convivemos, ao ponto de orar sem desanimar? Aquela expressão lá de Romanos 12, perseverantes na oração. Será que nós temos sido perseverantes na oração? Clamando, pedindo, batendo e buscando, incomodando Deus. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós ainda temos essa prática de orar? Ore pela cura, a cura do corpo. As pessoas precisam de cura. Ore pela libertação emocional de vidas, que também é. Ore pela libertação espiritual, que também é cura. O ser humano precisa de cura. A humanidade do século XXI está adoecida, precisa de cura. A rua onde você mora, os seus vizinhos e vizinhas precisam de cura. As pessoas com quem você convive no trabalho precisam de cura. Então ore pela cura do seu local. Os meninos aí, as meninas que estão na escola, seus colegas de escola precisam de cura. Ore pela escola para ela ser curada. A igreja precisa de cura. Enfim, o mundo. Vamos ampliar, né? Vamos falar de forma generalizada, porque essa é uma verdade, que é uma realidade. O mundo precisa de cura. Amém, queridos? Por que fortalecer a nossa vida de oração? Por que aumentar com intensidade a nossa vida de oração? Porque quando nós oramos, a igreja se fortalece. Eu ainda ouço, e eu já me peguei fazendo isso também, mas eu já, faz tempo que eu me corrigi, faz algumas semanas, talvez até meses, alguns meses. A gente às vezes fica sempre fazendo aquele exercício de comparação. A igreja, tão tempo atrás, era assim. E nós temos que parar com isso, em nome de Jesus. A igreja de hoje pode ser muito melhor do que ela foi há 3, 4, 5 anos. Basta a gente orar. E não é na quantidade de pessoas. Bem, queridos? Eu ouço às vezes as pessoas falando assim: tinha tão pouquinha gente no culto. Tinha. Se vocês contarem, a cada domingo tem 20 a mais, tem 15 a mais, tem 20 a mais. Está acontecendo conosco o texto de Atos 2, 47. A cada dia o Senhor tem acrescentado aqueles que hão de ser salvos. E isso é mover de Deus. Isso é graça de Deus. É resultado de gente que tem orado, clamado, jejuado e buscado. É resultado do propósito de Deus na vida da nossa comunidade de fé. Agora, nós não podemos interromper esse processo. Nós precisamos orar mais. Deus fortalece a oração. Os grandes avivamentos ou reavivamentos espirituais, que é o que nós temos clamado, sempre acontecem como resultado de oração. Resposta de oração. A mudança que você deseja na sua casa virá como resposta de oração. A mudança, o mover que a gente espera na vida da igreja virá como resposta e resultado de oração. A igreja, ela é fortalecida quando ela ora, porque o Espírito Santo é derramado na igreja que ora. O Espírito Santo não se move de outra forma que não seja através da oração, gente. Lembra que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Nós vimos essa semana. Quem foi nas células, né? Acho que aqui é provável que a maior parte tenha participado da célula essa semana. Nós vimos o Espírito Santo, ele veio para nos lembrar, ele veio para nos orientar. Lembra lá, o primeiro tópico, a promessa do Espírito Santo.
é a promessa de um Deus presente, real e que se revela no homem. O Espírito Santo não se revela a quem não fala com ele. E a oração é a nossa forma de falar, de entender a revelação. Não é na nossa razão, não é no nosso entendimento, é pelo Espírito Santo através de oração. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, versículo 4 e versículo 5, ele diz assim: não lhes expus o evangelho com intenções e racionalizações humanas, mas com poder e autoridade no Espírito Santo. Sabe, poder e autoridade do Espírito Santo. Quem tem razão ou quem quer ganhar as pessoas pela razão, vai perder a guerra. Mas pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fortalecer a nossa vida de oração. E aí eu te pergunto, como anda ou como está a sua vida de oração? Tem orado? Tem clamado? Cantamos o primeiro cântico hoje do culto dizendo: Deus não rejeita a oração. Agora tem uma oração que Deus rejeita, que é a oração que Ele não ouviu. Se você não orar, Ele nunca vai poder te atender, então Ele vai rejeitar. Agora, quem ora sempre é ouvido. Quem ora sempre é atendido no seu clamor de Deus, porque, como disse o profeta Isaías disse assim: estando eles ainda falando, Deus. Olha que coisa linda. O salmista disse isso também, né? Salmo 139. Ainda a palavra não me veio à boca e tu, Senhor, já. Então a única oração que é rejeitada é aquela que nunca. Não ore. Essa frase não é minha, mas eu disse um dia desse no culto e repito: o mesmo tempo que você leva para reclamar é o tempo que você gasta para orar. Já parou para pensar nisso? O mesmo tempo que você leva para acusar é o tempo que você leva para abençoar. Meu Deus. Fala a verdade, a gente precisa mudar. Todos nós. Não é? Sim ou não? Todos nós, gente. Todos nós. Não tem ninguém aqui que não precisa mudar. Todos nós precisamos. Mas, pastor, se eu não extravasar a minha raiva, eu explodo. Será? Será que não é só uma desculpa para a gente dar lugar para a carne? Será que esse tipo de frase não é só uma boa desculpa para a gente dar lugar à nossa carnalidade? Porque ao invés de reclamar, Senhor, ainda que você esteja muito irado, Senhor, tem misericórdia, abençoa, Pai. Moisés não fez isso? Lá na rocha? Tudo bem, alguém vai dizer assim, ele não entrou na terra prometida. Tudo bem, não entrou na terra. Mas esse aqui é o homem mais abençoado que Moisés. Falou com Deus. Deus fala assim, Arão e Miriam reclamam. Assim, o Senhor só fala com... O Senhor também se revela a nós. Aí Deus fala assim, peraí. Com vocês eu falo através de sonhos e mistérios. Ele, eu trato fácil. Entenderam? Não dá lugar para. E assim, não é palavra de condenação, não. A gente tem que lutar todo dia para mim. Então, você errou hoje, corrija amanhã. Vamos tentar todo dia. Porque a gente não pode reproduzir sempre as mesmas imperfeições. Porque a gente não pode reproduzir sempre as mesmas coisas. A gente precisa mudar. Amém, querido? Nós precisamos mudar. E mudar faz bem, né? Fala a verdade, quando você corta o cabelo diferente, não faz bem? A não ser que dê tudo errado. Você fala, eu queria de um jeito, saiu de outro. Mas se sai tudo quando você planejou, não é bom? Por exemplo, todo mês eu corto o cabelo. Às vezes, dependendo da lua, às vezes até 2 vezes no mês. Ou
quase 2 vezes no mês, porque aí depende dos dias lá. Mas uma coisa que eu gosto quando eu corto o cabelo. Meu cabelo. Beleza. Fica pretinho, fica lindo. Mas quando vai chegando, vai ficando aquele maiorzinho assim, e vai crescendo as laterais, eu falo, ai, tá legal. Aí eu, ultimamente, até eu ando tirando as fotos, né? O antes e o depois, para guardar. Quando eu saio lá normalmente eu corto no Dejaí, eu tiro, é tudo branco. Aí eu chego em casa, pinto, aí eu tiro depois. Faço antes, muito melhor depois. Tem nem que ver. Não faz bem, gente? Então, assim, agora, é exatamente isso que a gente precisa. Todo dia buscar transformação. Se a gente se acostumar com o que é ruim, se a gente se acostumar com o que é mal, nós vamos sempre nivelar por baixo. Nós vamos sempre achar que Deus não está interessado em nos abençoar. Nós vamos sempre achar que a vida com Deus é desinteressante, que a vida com Deus não é estimulante. E aí a gente vai começar a buscar no mundo. Porque o mundo parece que é sempre mais atrativo, né? É a música, é a dança, é a bebida, enfim, muitas coisas que o mundo oferece. Tem coisa que nem é, humanamente falando, tão ruim, né? Tem coisas muito boas que o mundo oferece. Mas a gente começa a flertar e a negociar com essas coisas, e aí a vida com Deus ela vai se tornando cada vez mais desinteressante. Mas por quê, querido? Porque a gente não vive a vida com Deus na intensidade que deveria ser, todo dia, todo tempo e em todo momento. Hoje o nosso Deus nos chama para fortalecer a nossa vida de oração, para aumentarmos a nossa atividade. E aí eu não vou nem falar de tempo, mas quando orar, ore com intensidade. Esses dias a Ju me mostrou um videozinho que está circulando aí na internet. Um videozinho assim, eu orando às 3 horas da manhã. Senhor, obrigado pelos meus pecados. Você já viu? Ai, meu Deus, é claro, é uma brincadeira, né, gente? Mas, Senhor, obrigado pelos meus pecados, abençoa, não sei o que, tudo trocado, né? Que o sujeito está dormindo. Então, assim, não é a intensidade da oração, assim, eu vou orar 5 horas por noite, eu não vou dormir mais, eu vou orar a madrugada inteira. Bem, se você conseguir, se você fizer esse propósito, é entre você e Deus. Mas às vezes, meu, 10 minutos, fervorosa. 5 minutos de uma oração fervorosa. Rendida, quebrada. São muito mais eficientes do que 30 minutos ou 1 hora e achando que está orando. A oração de um justo é poderosa. Amém, querido? Como está a sua vida de oração? Como você organiza o seu tempo? Existe espaço para desenvolver um relacionamento com Deus, manifestando gratidão, amor por estar na presença dEle? Para que você se manifeste assim, sabe, genuinamente dizendo, Senhor, eu estou em oração, obrigado por estar na sua presença. Meu irmão e minha irmã, em seu tempo de oração hoje, né, nesse tempo que a gente vai orar agora, eu quero te desafiar para você pedir que Deus leve a níveis mais profundos. Jeremias 33, versículo 3. Esse texto tem que ser sempre repetido porque ele é uma verdade. O texto diz assim, clama-me e responderei. E te mostrarei grandes e ocultas coisas que ainda. Peça a Deus para trazer coisas novas ao seu coração, à sua vida de oração. Aumente a oração. Pastor, eu não sei orar. Como é que eu oro? Simplesmente fale com Deus. Amém? Simplesmente fale com Deus como um amigo. Agora, se você tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, às vezes tem gente que é muito fechado, né? Enfim, tem dificuldade de falar, talvez seja a cura de Deus na sua vida você aprender e falar com Deus. E uma coisa que eu aprendi é que quando a gente está conversando com um amigo, a gente não conversa com a mente. Você entendeu o que eu falei? A gente não conversa assim. A gente conversa na verdade. Não foi em Tarumã. Não foi bem. É assim que a gente conversa. Não é com a mente.
A gente tem que ultrapassar aquela oração que a gente fica só aqui. Fala. Abre. Fala. Um amigo conversa falando, não é pensando. Oração não é transmissão de pensamento. Oração é transmissão de fala. Você precisa falar. Fala. Bem, vou repetir. Oração não é transmissão de pensamento. Oração é diálogo. É falar com Deus. Fala com Deus, querido. Ele quer ouvir a sua oração. Em nome de Jesus. Bem? Vamos orar então? Bem?